Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Eu sou Rafaela Ferreira, arquiteta e urbanista, professora de História da Arte do Ensino Médio, coordenadora pedagógica e terapeuta comportamental. E eu ensino professoras a se sentirem valorizadas apesar da sobrecarga emocional e continuar fazendo a diferença na vida dos seus alunos. Eu já comecei de chapéu e se você já me acompanha, você sabe que quando eu coloco chapéu é porque estamos na nossa ferramenta. Não é mesmo? Porque nós temos aqui o intuito de entregar para você, professora, ferramentas práticas e autoaplicáveis, na qual você vai poder lidar com a sua sobrecarga emocional e se sentir fortalecida cada vez mais, porque nós sabemos do nosso desafio do dia a dia como professoras. E aí, estamos aqui, comecei de chapéu e hoje nós vamos relembrar um pouco daquilo que nós falamos na última live, inclusive, falamos aí no nosso último episódio, falando um pouquinho da história de Antoni Gaudí. Se você não viu, aconselho a ver, mas vamos ficar aqui que você vai achar algo super legal. E eu começo hoje com essa história aqui. Obrigada, professora? E aí você pode interpretar essa frase de duas formas, né? Obrigada, professora? Obrigada de obrigação? Ou obrigado porque eu estou agradecendo? Como é que funciona esse obrigado? E por que eu trouxe esse tema aqui para nós hoje? Porque, sério, gente, eu estava pesquisando, e estava lá eu olhando aqui as coisas na rede social e eu me deparei com essa frase aqui e a minha reação foi bem essa aqui. Exatamente isso. A hora que eu li isso, eu falei, o quê? Eu li essa frase aqui, ó. Se hoje sou um guerreiro vencedor, a culpa é daqueles, professor, que sempre me ensinou que para vencer basta conhecer e aprender. Se hoje sou um guerreiro vencedor, a culpa é daqueles, professor. Aí isso doeu. Depois eu li mais um pouco. Que sempre me ensinou que para vencer basta conhecer e aprender. A hora que eu olhei isso, eu falei, mas aí eu te pergunto, o que te chamou a atenção? Te chamou a atenção os erros ou te chamou a atenção o conteúdo? Porque existem duas coisas aqui muito diferentes. E é isso que eu quero conversar. Porque a primeiro momento, confesso para você que o que me chamou a atenção foram os erros. Lógico, eu bati ali e falei, opa, tá escrito errado. Mas depois eu parei para refletir, eu falei, mas peraí. Independente do erro, existe gratidão aqui no conteúdo dessa frase. Independente do erro, existe uma gratidão fantástica aqui. Hoje eu sou um guerreiro vencedor. E a culpa é daquele, vou melhorar, né? A culpa é daquele professor que sempre me ensinou que para vencer basta conhecer e aprender. E eu quero trazer para você, conforme a gente tem, tinha falado semana passada, não, segunda-feira, nós falamos na segunda-feira dessa semana, e estamos trazendo aqui para você também, a história de Antoni Gaudí. E eu queria que essa imagem agora, você pudesse olhar e ver quais são os erros. Olha aí, põe aí na tela para a gente, Fih. Quais são os erros dessa imagem? E eu quero te contar a história. Vou deixar essa imagem aí um pouquinho para você. Essa é a Sagrada Família, quando Gaudí começou a construí-la. E aí você pode falar assim, mas peraí, tem coisa aqui totalmente aversa, totalmente fora do padrão. Sim, tem coisas fora do padrão. E deixa eu te contar agora como é que aconteciam as construções das catedrais no passado. Volta agora para mim aqui, observa essa imagem e volta agora aqui. Olha só o que acontecia. Antigamente, na história, você já sabe, se não sabe eu estou te colocando aí uma
uma pequena alusão de tudo aquilo que acontecia. As catedrais, elas não eram construídas em tempos curtos. Não, tem catedrais que demoraram cerca de 400 anos para serem construídas, principalmente as catedrais da época românica, ou então da arte românica, ou então da arte gótica. Catedrais imensas, catedrais enormes, que levaram cerca de 200 anos, 300 anos para serem terminadas e então ficando do jeito que nós conhecemos praticamente hoje. Porque eram construções enormes e nós não tínhamos naquela época nem computador para fazer planta, nós não tínhamos caminhões, tratores, guinchos, guindastres para poder levar material de um lado para outro. Então elas demoravam para serem construídas, fora o tamanho e a enormidade que elas têm. Então, o que acontecia naquela época? Quando era feita uma catedral, primeiro era construído o átrio, a nave principal, ou seja, o miolo da catedral. Então, de uma forma bem grotesca, tá? Eu vou imaginar que essa aqui é a minha catedral, olhando de cima dela, e aqui então eu tenho a fachada, a fachada, a fachada e a fachada, e aqui eu tenho aonde é feito então a missa, é onde é feita as celebrações e tudo mais. Então, como era feito? Primeiramente, todo o desenho estava pronto, todo o projeto estava pronto e se construía essa parte aqui primeiro. Essa parte aqui era feita primeiro. Por quê? Uma vez feito a parte central primeira, uma vez feito a parte onde as pessoas podiam se reunir, onde as pessoas podiam frequentar, onde as pessoas poderiam estar ali usufruindo da catedral, perfeito, era assim que era feito e depois, por último, eram feitas as fachadas. Tanto que muitas das catedrais, elas foram feitas com um projeto, mas passou 100 anos, passou 200 anos, o átrio já estava funcionando e tudo mais, as pessoas frequentando e as fachadas ainda sendo edificadas. As fachadas sempre eram as últimas a serem construídas. Aquilo que está externo era sempre o último a ser construído. Primeiro eu tinha que construir aquilo que estava no interno, no interior dessas catedrais. Então as fachadas, elas eram modificadas muitas vezes. Elas não seguiam o projeto original. Muito bem. Antoni Gaudí, quando ele recebeu o desafio, então, de fazer a Sagrada Família, ele logo pensou, eu não vou estar vivo para ver a conclusão da Sagrada Família. Eu não vou estar vivo para ver esse projeto pronto. Ele se dedicou mais de 30 anos a esse projeto, só a esse projeto. E nos últimos 15 anos da vida dele, nos últimos 15 anos, ele morou dentro da obra. Ele fez um escritório paralelo ali do lado da catedral e ele morava ali dentro para poder ver a obra, para poder participar, para poder estar ali vendo, conferindo cada detalhe do projeto. E sabe o que ele fez de diferente? O que ele fez de diferente? Por isso que quando a gente olha, a gente nem sabe direito se eu olho para a essência ou se eu olho para os erros. Ele fez algo que nunca ninguém tinha feito na história. Ele construiu a fachada primeiro. Ele falou, a fachada eu vou fazer primeiro, porque eu quero que ela fique perfeita, eu quero que ela fique do jeito que eu estou elaborando. Então ele fez a fachada primeiro e olha que maluco isso. Uma pessoa entrava pela fachada da catedral, o que ela ia ver do lado de dentro? Nada, nada. Ele ficou construindo a fachada da catedral. Foi criticado por isso? Foi. Ele agiu fora do padrão? Agiu. Ele fez algo que nunca ninguém tinha feito na história? Fez. Ele fez. Mas ele tinha um porquê fazer isso. Ele tinha um porquê fazer isso. Então, quando nós olhamos muitas vezes para uma frase como essa, né? Hoje sou um guerreiro vencedor, a culpa é daqueles, professor, que sempre me ensinou que para vencer basta conhecer e aprender. A primeira coisa que eu vejo aqui são os erros. Eu não olho a essência é bonita. Quando eu olho para esse desenho aqui,
né, daquilo que foi a construção da Sagrada Família, o que a gente vai olhar são os erros. Qual é o erro? Está indo contra a história. O erro é construir a fachada primeiro, antes de construir o átrio principal. Ela foi inaugurada, a primeira missa foi celebrada nela no ano de 2012. 2012 foi que conseguiram terminar toda a parte interna dela para a celebração da primeira missa. Então, isso porque agora em 2026 está prevista a inauguração dela. E ainda estamos, né? Ela está sendo construída e desenvolvida as maiores torres. Então, quando nós olhamos para isso, nós enxergamos também os erros. Ó, tá errado construir a fachada primeiro. Pô, tá errado, tá indo contra a história. Tá errado construir isso primeiro do que fazer o átrio principal, tá errado. Nossa, essa escrita tá errada. Aí os erros eles vão ficando cada vez mais em evidência, sem a gente entender de fato a essência. E quando nós olhamos, agora tratando para nós, professoras, quando nós olhamos para nós, como é que nós temos olhado para as nossas vidas? Eu tenho olhado para, você tem olhado para a sua vida apontando mais os erros? Ou você tem olhado a essência? Você tem olhado para a sua vida apontando mais aquilo que você faz de errado, aquilo que não está dando certo? Ou você tem olhado mais a essência e aquilo que brilha e que faz tocar o seu coração? O que você tem feito para olhar a sua essência? Como é que você tem enxergado o obrigado, professora? Você tem feito as coisas na obrigação de fazer ou você tem feito as coisas na gratidão como essência? É isso que eu quero conversar hoje com você, por isso que eu já estou de chapéu. Porque muitas vezes nós olhamos ou fazemos as coisas na obrigação. A obrigação de fazer. Eu sou obrigada a fazer, eu sou obrigada a fazer, eu sou obrigada a fazer. Mas muitas vezes nós também precisamos olhar para a nossa essência e entender o porquê que nós estamos fazendo isso. Por que você está trabalhando na vida dos seus alunos? Porque eu acredito piamente que você também quer transformar a vida do seu aluno, porque é através do seu aluno que o mundo pode ser transformado. E você pode ser aquela sementinha ali, plantada na vidinha dele, assim como o professor de Antoni Gaudí, quando entregou para ele um caderno e um lápis e falou, já que você não pode estar lá brincando e desenhando, brincando e correndo com os outros amigos, então desenhe tudo. E assim ele foi desenvolvendo a habilidade do desenho, se tornando então um grandioso arquiteto e aí construindo uma catedral da qual tanto eu quanto você fazemos parte da história. E isso é fantástico. E quando nós vamos olhar agora, eu quero trazer essa ferramenta muito importante para nós, que é essa ferramenta da essência, a ferramenta da essência mesmo, aquilo que está dentro de nós, e nós vamos trabalhar com... Nós vamos trabalhar com a gratidão. E aí, quando nós falamos de gratidão, muitas vezes nós confundimos, né? Gratidão com o simples fato de agradecer. Existe uma diferença entre as duas coisas que nós vamos tratar agora, mas antes de tratar essa diferença, eu quero mostrar para você o que a gratidão, ela faz em nós, tá? O que a gratidão, ela faz dentro do nosso corpo de forma fisiológica, de forma emocional e de forma mental. Por quê? Porque se eu ensino professoras a se sentirem valorizadas, seguras e em paz,
apesar da sobrecarga emocional e continuar fazendo a diferença na vida dos seus alunos, como é que eu vou fortalecer, professora? Como é que você vai se fortalecer se você não tiver ferramentas práticas para poder praticar dia a dia, diariamente, ali na sua sala de aula e na sua vida? Então, uma das coisas que nós precisamos entender o que a gratidão faz é entender fisiologicamente o que isso proporciona em nós. Olha só, a gratidão ela é fundamental para que nós para que seja desenvolvido em nós uma felicidade cíclica. O que é esse ciclo, então, que a gratidão nos promove? Olha como a engrenagem funciona. Se algo bom acontece conosco, nós percebemos isso, nós reconhecemos isso, nós vamos ficar agradecidos por aquilo que aconteceu. E aí o que acontece? O nosso cérebro responde e eleva a nossa dopamina. Ele eleva a nossa dopamina, que é um dos hormônios responsáveis pelo bem-estar. E aí essa sensação de prazer, ela vai nos inundar. Ela vai encher o nosso coração, o nosso ser, a nossa alma, o nosso corpo fica mais leve e isso vai até mudar o nosso semblante, a nossa vontade e a nossa disposição de ficar mais otimistas, de ficar até mais vívidos e mais sorridentes. E aí o que acontece? Para que a gente aprenda a ter essa elaboração, né, desse ciclo e nós aprendamos então a liberar esse hormônio da dopamina, ele está ligado diretamente com o processo de gratidão. Não é o processo do muito obrigado, é o processo de gratidão. É uma forma de retribuir e manter saudável o nosso emocional e a nossa vida também. Tá? Então, gratidão não é equivalente a agradecer. Olha a diferença de uma gratidão para alguma coisa que realmente você se sente com esse sentimento de gratidão do que um sentimento de agradecer. Vou dar algumas coisas, exemplos bem práticos, tá? Um exemplo prático aqui que pode acontecer na nossa sala de aula, por exemplo, é um aluno chegar para nós estamos ali abarrotados com todas as coisas que estamos fazendo, um aluno chegar para nós e nos entregar aquela famosa maçã. Sabe aquela maçã? Ó, professor, eu trouxe para você. Aí você vai falar assim, olha, obrigada. E você pode até estar feliz, tá? Obrigada porque você trouxe para mim. Ótimo, você colocou a maçã ali, na hora do intervalo você vai comer e aí você vai ficar pensando nas coisas que você ainda teve que fazer. Perfeito, você agradeceu. Tá tudo ótimo, você agradeceu, mas você não conseguiu liberar dopamina em você, porque não existiu esse sentimento de gratidão, porque ele envolve coisas a mais e eu vou falar isso agora para você. É a mesma coisa que um aluno, por exemplo, ou então alguém chega para você e fala assim, olha, eu trouxe esse copo d'água para você. Aí você até agradece, olha, obrigado pelo copo d'água que você me trouxe. Aí você bebe o copo d'água e tal, na hora que você tiver que beber, mas a sua mente, o seu espírito e tudo mais aqui não está ali no momento presente. Você agradeceu, perfeito, mas você não liberou dopamina. Por que não? Porque você não estava conectado com aquilo que você recebeu. Você não estava conectado com aquela maçã, você não estava conectado com aquele momento que você estava bebendo a água, ou até mesmo quando você vai num lugar e alguém te serve um café. Alguém te serve um café, aí você tá tão atarefado, a pessoa é toda solícita, te entrega o café com uma bolachinha do lado, ou então com aquele chocolatezinho de menta do lado, te entrega o café com aquele chocolate de menta do lado, e você tá tão ali atarefada, pensando nas coisas que você tem que fazer, e aí você pega, agradece, toma o café e vai embora. Muito diferente se nessa mesma situação, a hora que ele trouxe ali o café com aquela bolachinha de menta ali, com aquele chocolatinho de menta, você você respira, você dá o tempo, você saboreia o café e mais que isso,
você observa o como você foi bem atendido. Você observa o como você foi bem atendido ao receber aquele café. Poxa, a pessoa colocou delicadamente a bolachinha ali, ela colocou isso aqui. E aí, quando você olha que aquilo ali foi feito para você, porque você tem valor, porque você estava ali presente, aquilo sim, na hora de saborear aquele café, na hora de comer aquele chocolatinho ali com menta, você está entendendo que aquilo foi feito para você, porque alguém pensou em você, alguém fez isso com carinho para você. E aí você se enche de um sentimento de gratidão. Um sentimento de gratidão que ele muitas vezes até arrepia. Um sentimento de gratidão ao saber que o seu aluno, quando ele trouxe aquela maçã para você, você agradeceu no momento, mas a hora que você sentou ali na sala dos professores, relembre esse seu aluno te entregando a maçã. Quando você morder a maçã, relembre o quanto que você tem sido importante na vida do seu aluno. Essa lembrança dá para ser feita em 25 segundos. E quando você faz isso, você traz para dentro de você, mesmo que numa fração curta de tempo, mas você traz a gratidão para dentro de você. E quando você traz essa verdadeira gratidão para dentro de você, sabe o que acontece? Dopamina é liberado no seu organismo. Dopamina é liberada no seu organismo e quando essas dopaminas são liberadas no seu organismo, você se sente com bem-estar. São pequenos intervalos que podem acontecer no seu dia, professora. No seu dia, com coisas simples, com coisas que você recebe, com coisas aplicáveis ali no nosso dia a dia, que podem te trazer esse estado de gratidão. Porque senão nós ficamos sempre envolvidos em achar o erro, achar o erro, achar o erro e achar o erro, a gente acaba olhando para nós e nós vamos olhar e sempre achar o erro, achar o erro, achar o erro, achar o erro e achar que nós não somos importantes ou valiosos para outras pessoas. E fazer isso faz com que nós não nos tiremos a carga. Eu preciso tirar a carga de você. Eu preciso, sim, aliviar a sua sobrecarga emocional. Então, se você está sobrecarregada de forma emocional, como é que a gente descarrega isso? Como é que a gente vai descarregar? Uma das formas de descarregar é aprender a gratidão. Mas quando a gente fala, né, e a gente olha muitas vezes, olha que coisa mais bonita. Olha, põe na tela essa imagem, por favor. Olha essa imagem da Sagrada Família. Olha a imagem e olha como ela é colorida. E isso aqui é exuberante. Então, quando nós vamos agradecendo, e se você imaginar, né, o quanto que isso aqui é fundamental para as nossas vidas, quando você vai olhando para isso, a pergunta é o quanto a gratidão de verdade, ela tem colorido a sua vida. O quanto a gratidão, ela tem deixado a sua vida colorida. O quanto que ser grato de verdade, a gratidão, tem liberado dopamina na sua vida. Porque a gratidão é isso. A gratidão, ela vai liberando em você essa sensação de bem-estar, essa sensação de se sentir importante, sim, tá? É essa sensação. Tenho professoras que já agradeceram, sim, pelo treinamento, sim. Olha o que a Turlene já falou aqui no treinamento, eu trouxe aqui para vocês. Com o método Semear, aprendi que a gratidão é um dos melhores sentimentos. Eu consegui enxergar de ângulos diferentes e perceber como isso faz diferença. Aprendi que as mudanças têm que ser trabalhadas diariamente, mas quando temos ferramentas para isso, fica tudo mais fácil. Então, olha como isso é importante quando nós vamos entendendo de verdade
o como nós podemos ser gratos, porque muitas vezes nós achamos que ser gratos é simplesmente agradecer e sempre agradar muitas vezes também o outro, mas a gratidão, ela é mais que isso. A gratidão, ela se faz presente quando você para e você entende todo o movimento. Quando você entende o movimento daquele seu aluno trazendo para você aquela maçã, porque ele pensou em você antes de trazer aquela maçã. É quando ele te entregou aquilo ali, aquele presente, qualquer presente que seja, e a hora que você pega aquele presente, você volta para aquela cena da entrega e você olha para aquilo e esquece de todas as outras coisas e agradece por ter recebido, agradece por você se sentir ali importante como professora, porque professora você marca a vida dos seus alunos. Você faz a diferença na vida dos seus alunos e quando você faz a diferença na vida dos seus alunos, usufrua disso, porque senão nós não colorimos as nossas vidas. Uma professora disse o seguinte para nós. Ela disse assim: meu coração vibra quando olho para o rostinho deles, vejo e sinto que realmente eles gostaram dos momentos que nós passamos juntos. Coloque cor na sua vida, professora, coloque cor na sua vida. Aí quando a gente vai trabalhando com isso e aprendendo que nós precisamos nos sentir valorizadas, a valorização ela vem de dentro para fora, ela está aqui dentro e aí ela começa a florescer também, ela começa a ser lapidada também. Essa valorização ela está aqui dentro. Mas como é que eu posso me valorizar, Rafa? Através de pequenos gestos, através de pequenas coisas que são feitas para você. Mas sabe o que é o mais complicado de tudo isso? É que nós estamos sempre correndo, 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 que aí a gente não para olhar pequenas ações que são feitas pelos nossos alunos por nós, ou por outras pessoas por nós. Porque a gente está sempre agitado, sempre agitado, sempre agitado, sempre agitado, e aí a gente não para e fala, poxa, ele fez isso por mim, eu agradeço, eu agradeço. Porque a gratidão como essa que nós colocamos agora, que você tem que olhar, sentir e ver tudo o que está ao redor e realmente se sentir valorizada para diminuir a sua sobrecarga, é muito mais do que um simples agradecer, do que um simples obrigado ou do que um simples olhar os erros. Olhar os erros. Deixa isso um pouquinho para lá e olha mais os benefícios, porque se você, assim como eu, quando li pela primeira vez essa frase, primeira coisa que eu fiz foi olhar os erros. E se eu olhei os erros aqui primeiro, significa que eu também olho os erros na minha vida. Eu também olho os erros na minha vida. E aí que está a nossa grande diferença. Ok, vi os erros, sou professor, eu vou ver mesmo, não tem como não ver os erros aqui, qualquer um vê os erros. Mas antes de tudo isso, lembre da essência. Sou arquiteta, olho para a história e olho para isso e falo assim, tá errado, fez tudo ao contrário. Mas qual era a essência de querer fazer isso? E a essência foi tão grande que ele transforma essa catedral numa das catedrais mais lindas que existem. E numa catedral extremamente iluminada, numa catedral onde em cada cantinho que você vai poder ver algo diferente, algo que te ilumina, algo que te dá luz, algo que te dá cor. E quando você faz isso, a sua vida começa a mudar, porque o teu nível de dopamina, o hormônio que traz bem-estar, ele começa a aumentar também. Então, olha aqui mais uma imagem, né, da Sagrada Família, olha a quantidade de vitrais coloridos e como a natureza
vai fazer diferença. Então agora nós vamos para a nossa ferramenta e essa ferramenta é extremamente importante. Olha essa imagem, põe essa imagem na tela para o Felipe, por favor. Que imagem mais linda essa aqui, com todas essas cores. Olha a grandeza dessa imagem. E agora para nós irmos para a ferramenta, eu vou pegar um pedacinho de uma imagem, essa imagem aqui. E essa imagem, muda essa imagem aí, isso. Essa imagem eu quero que fique aí na sua mente, no seu coração, enquanto nós vamos aplicar essa ferramenta que se chama a Carta da Gratidão. A ferramenta tem esse nome, a Carta da Gratidão. Essa carta, lógico que você vai demorar mais do que 25 segundos para escrevê-la, mas essa Carta da Gratidão, você vai mentalizar e vai trazer essa carta do fundo do seu coração. E por que eu trouxe essa pequena imagem de um cantinho da Catedral da Sagrada Família? Porque ela tem a ver conosco, né? Como professores, como essência. Olha só, ela é uma flor, perfeito? Professoras vivem muitas vezes ganhando uma florzinha dos alunos, mas ao mesmo tempo, além de ser uma flor representada aí simbolicamente, ela também é uma essência, ela tem um miolo e desse miolo tem as pétalas. E por que eu trouxe essa analogia? Porque de você, professor, é do miolo que vão sair as pétalas dos seus alunos. É desse miolo que você traz aí na sua essência que você também vai influenciar os seus alunos. Se você for um professor que só olha os erros, que não elogia, que você é um professor que só vê ali, né, uma professora que só critica os erros, mas não incentiva e não olha para os acertos, os seus alunos vão fazer o mesmo. Vamos colorir a vida. Vamos colorir a vida dos nossos alunos, vamos colorir as nossas vidas, vamos colorir a vida dos pais dos nossos alunos, apresentando mais os acertos, apresentando cada vez mais os acertos do que ficar apontando os erros. Todos erramos, sem sombra de dúvidas, mas todos acertamos também. Vamos intensificar mais os acertos para que a dopamina seja cada vez mais elaborada dentro de nós e assim nós possamos fazer a diferença, assim como uma professora já fez diferença na sua vida. Então agora eu gostaria que, olhando para essa imagem, pode voltar a imagem para a tela, voltando para essa imagem, você faça o seguinte, feche os seus olhos agora nesse instante e deixe a sua mente devagar. Leve a sua mente, professora, para quando você era aluna. Vai lá para quando você era aluna e lembre um momento importante na sua vida escolar. Lembre um momento que uma professora ou um professor fez diferença na sua trajetória. E agora você vai escrever. Eu aconselho que você faça isso sim. Escreva uma carta a essa professora ou a esse professor. Escreva uma carta demonstrando toda a sua gratidão. Coloque isso em palavras. Agradeça. Agradeça pelos ensinamentos, agradeça pelo acolhimento, agradeça por aquilo que esse professor ou professora representou na sua vida. Agradeça. Talvez você nunca teve a oportunidade em falar isso pessoalmente para essa sua professora, mas faça isso de forma escrita e vai escrevendo, vai colocando para fora tudo aquilo que essa professora trouxe de benefícios para você. Expresse nessa carta da gratidão toda a sua gratidão para essa professora. Mas por que para a professora? Porque, professora, de uma certa forma, foi essa professora que te incentivou a continuar aonde você está hoje com essa profissão. Então, estabeleça isso e vá fazendo esses agradecimentos. Depois que você terminar a carta, você pode dar qualquer destino a ela. Se você quiser entregar para essa professora, você pode entregar. Se você quiser deixar guardado aonde você
tenha algum acesso, você deixe guardado, ou se você quiser queimar e espalhar as cinzas aí, né, ao vento, faça isso, faça o destino que você quiser a essa carta, porque o importante é o que você colocou ali e o seu momento de agradecimento, tá? É o seu momento de agradecimento. Permita-se vivenciar esse momento de agradecimento na sua vida, sendo grata por uma professora que já fez uma transformação em você. Faça isso e receba isso de uma forma também muito importante. Agora, voltando aqui para mim, sabe por que você vai fazer isso, professora? Porque quando nós fazemos algo para o outro, nós entendemos que é extremamente benéfico e aceitável quando alguém faz algo por nós. Quando eu consigo agradecer o outro, mesmo que a minha professora já não exista mais, dependendo dos anos de estudo, ou se foi professora lá do infantil, eu não sei qual é a sua idade ou não agora, não sei, mas independente disso, se ela está ou não ainda viva, agradeça, porque quando eu agradeço, eu também recebo esse agradecimento de uma forma muito mais próxima e muito mais saudável. Então é essa a sua tarefa, professora, essa é a sua tarefa de olhar para isso e olhar que no meio da escuridão nós podemos sim fazer a diferença e quando esse miolo faz a diferença, ele dá luz em todas as pétalas. Se eu estou ali como professora diante dos meus alunos, eu posso incentivá-los, eu posso motivá-los, eu posso ensinar aos meus alunos a gratidão e eu posso receber isso também. E quando eu recebo isso e me coloco em estado de gratidão, e quando eu me coloco em estado de gratidão, eu me coloco no momento presente e isso vai fazer muitos e muitos benefícios na minha vida. Porque se eu não consigo enxergar a gratidão, significa que eu estou vendo muito mais críticas e eu não estou dando luz aqui dentro de mim. Eu não estou colocando luz, brilho, cores dentro de mim. Então, uma das coisas que a gratidão faz, se você quiser continuar anotando, porque a professora gosta de anotar e eu sei disso, né? Se você quer lembrar, uma das coisas que a gratidão ela vai fazer em você, ela vai colocar cor dentro da sua vida. Ela vai deixar a sua vida mais colorida. E quando existe mais cor, existe mais alegria, existe mais felicidade, existe mais muitas e muitas coisas. Uma das formas de nós mantermos a nossa alegria, que é um dos nossos sentimentos básicos, e nós falamos isso lá no nosso treinamento, no nosso curso, Semear 25 segundos, semear gestão emocional, é que a alegria, por ser um sentimento base também, é um sentimento básico ali, assim como a tristeza, o medo, a raiva e a aversão, a alegria está ali. E como é que eu posso intensificar e aumentar, manter a minha alegria cada vez mais em alta e esse bem-estar? Sabe qual é? Como? Nós temos essa ferramenta, mas como aplicar? Mas uma delas é a gratidão. Quando nós aprendemos realmente a entender e significar a gratidão na nossa vida, aí nós mantemos isso em alta e começamos a ser mais luzes, colorir a vida no nosso dia a dia, tá? Então, professora, olha aqui, ó, siga aqui nas redes sociais, me siga aqui nas redes sociais, tanto no Insta, quanto no Face, quanto nas plataformas de áudio também. Se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu joinha, põe comentários e compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo, vamos levar cor, vamos levar gratidão para as nossas colegas, para as nossas profissionais aí que trabalham junto conosco, para que possamos então fazer a diferença e lembrar que uma simples maçã, um simples presente não é só agradecer. Eu preciso
ter gratidão quando eu usufruo disso e sem problema nenhum. E em 25 segundos é possível fazer isso. Porque, professora, 25 segundos é tudo o que você precisa.